Nesta noite, Senhor, ser conosco, nesta reunião de mulheres, ó Pai. Senhor, que nós possamos aprender de Ti, através da Tua filha. Abençoa Elise, ó Pai. Abençoa Tua filha, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Esta é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Tocou aí, pastora, o telefone? Eu vou pedir o telefone, eu já volto. Vai lá. Glória a Deus. Não é fácil, não. Celular a gente usa pra tudo hoje, né, gente? A gente estuda, a gente trabalha, a gente fala com a família, a gente fala tudo. Pode ir lá, pastora, fica à vontade. Fecha aí o vídeo e resolve aí. Tudo bem, meninas que entraram? Pri, Aninha, Graça e Paz. Vamos abrir lá, gente. A nossa lição é hoje a 10ª, né? A última lição do livro. Que inicia na página 227. Se vocês já quiserem deixar aberto aí, a lição 10, que fala sobre Safira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa mulher. E eu fiquei muito feliz, porque calhou, Sônia, da gente poder falar de um assunto que você tinha dado a ideia pra gente, que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu fiquei bem feliz mesmo, a hora que eu comecei a meditar nessa palavra, e o Senhor me trouxe também essa questão. O autor ali, o Max Lucado, até fala um pouco sobre isso. Ele não entra nesse assunto, mas ele fala um pouco sobre isso na lição, e eu falei: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor preparou o momento para a gente falar. A gente já queria, né, falar sobre esse assunto fora dessas reuniões de mulheres, não houve oportunidade, porque o pessoal não se interessou. Mas aqui a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso e então aprender um pouquinho mais sobre esse assunto também, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa mulher Safira e algumas coisas que estão interligadas com a Safira, né? Era só um pouquinho, gente. Zé Paulo, não dá nenhum tipo de conversa, tá bom? Por favor. Senão não consigo, senão dá interferência aí pra vocês, né? Vamos lá, gente. Então eu queria abrir a passagem com vocês, está lá em Atos, capítulo 4, 32. Nós vamos ler alguns versículos acima, para que a gente possa entender a passagem do que fala, né, sobre Safira e o seu marido Ananias, para que a gente possa entender o que o autor quis trazer de exemplo para nós, e qual a lição que a gente pode trazer, então, para os nossos dias, nós como mulheres aqui, né, que nós não sejamos Safira, né? Que nós não tenhamos essa mulher como exemplo a seguir, mas como um exemplo a nos alertar da maneira de nunca agir como ela, né? Então, essa é o alerta para nós. Paz, Kelly, graça e paz. Abre aí conosco Atos, capítulo 4, 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. A gente vai começar agora. Então, seja bem-vinda aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher chamada Safira. Quem é essa mulher chamada Safira? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Diz assim a palavra, vamos ler junto aqui. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 1, continuando. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias,
Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele momento, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Amém? Então, essa é a passagem, né, que dá o enredo para o nosso bate-papo de hoje sobre essa lição 10 do livro, que fala sobre essa mulher chamada Safira, essa personagem, essa mulher que aparece aqui no contexto dessa história entre o esposo, Ananias, ela, Pedro, né? Barnabé também aparece aqui no capítulo 4, no finalzinho. Então a gente tem todo esse enredo. E aí, para a gente entender um pouquinho dessa história, ou do que o contexto que acontece aqui, a gente faz o pano de fundo para ficar mais fácil para a gente entender. Então, o capítulo 4, que a gente acabou de ler, a partir do versículo 32, fala sobre as atitudes que a igreja, né, a igreja primitiva, os primeiros cristãos ali em Jerusalém, eles tinham como costume, né? Eles tinham como prática ali as primeiras práticas, as primeiras obras, o primeiro amor daquela turma ali de cristãos. Então, como a época em que eles estavam vivendo ali em Jerusalém, havia uma situação muito drástica, econômica, e muita gente, principalmente os menos, né, abastados, eles estavam passando muita necessidade financeira, então tinha muita crise financeira nesse momento em Jerusalém, então muita gente pobre, muita gente necessitada. Então as pessoas, elas estavam padecendo por necessidades, e não seria diferente com os primeiros cristãos, né? Então os irmãos que iam se chegando, que iam se convertendo, eles iam se ajuntando ali em comunidades, em casas, uns para ajudar os outros. E a palavra diz que eles tinham tudo em comum, a palavra fala, né, no começo lá, no versículo 32. Eles tinham isso no coração, de que já que eles eram irmãos, já que eles eram todos filhos de Deus, todos irmãos em Cristo, então havia um amor fraternal entre esses cristãos, esses primeiros cristãos. Então, o maior anseio deles era estar em comunhão uns com os outros e ter, então, tudo em comum. Então, houve esse primeiro amor, essa prática dos primeiros cristãos, primeiro por ter Cristo como base da sua vida ali, né? Eles estavam apaixonados pela palavra de Deus e por tudo que Deus havia feito ali na cruz. Eles tinham acabado de viver tudo isso ali em Jerusalém, né? A morte, a ressurreição, os milagres e tudo que Jesus havia feito em seu ministério. Mas tinha, por outro lado, uma crise econômica, financeira, uma perseguição terrível de Roma com toda a população. Então, quem era muito rico, e quem era muito pobre, era muito pobre. Então, tinha esses dois extremos na sociedade naquele momento. Então, os irmãos preferiram se unir, e a palavra diz que aqueles que possuíam terras, casas, bens, eles entendiam que eles poderiam compartilhar uns com os outros de tudo isso, para que todo mundo tivesse as necessidades supridas, né? O que eles desejavam era suprir uns aos outros as suas necessidades. Então, eles tinham essa prática. Eu posso dizer para vocês que uma coisa que eu sempre observo nisso, e que eu penso
que essas atitudes que essa igreja primitiva tinha a respeito disso, principalmente, tem a ver com eles acharem que Jesus voltaria muito em breve. Então, o assunto ressurreição, o assunto o poder de Deus, o assunto a volta de Jesus, Jesus tinha acabado de deixá-los, literalmente, né? Jesus estava ali andando com eles durante 3 anos e meio, em média. Então, havia uma pregação muito forte ali sobre a volta de Jesus. Jesus havia dito que ele voltaria para buscar a sua igreja, né, para buscar o seu povo, para redimir Israel. Então, eu acredito que eles tinham essa mentalidade de que essa volta de Jesus seria muito breve. Então, questão de 10, 20, 30 anos, 50 anos talvez no máximo, né? Então, eles tinham a volta de Jesus muito, muito breve na cabeça deles. Então, vocês concordam comigo que a pessoa, quando tem uma esperança sobre um futuro muito próximo, ela tem um desprendimento muito fácil, né? Então, imaginar que Jesus voltaria em breve, muito rápido, né, para aqueles irmãos da igreja primitiva, era dizer assim: para que nós vamos juntar tesouros na terra se Jesus vai voltar e vai restaurar toda a terra e nós vamos viver a vida eterna com ele, né? Então, esses irmãos, eles tinham essa mentalidade, porque Jesus havia dito várias coisas sobre tudo isso, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e tudo corrói, né? Então, mas juntai tesouros no céu, onde ninguém vai poder te roubar. Então, haviam todas essas mensagens muito frescas na mente desses irmãos, né? Então, eu acredito que eles pensavam na volta de Jesus também muito breve. Então, eles tinham realmente esse desprendimento de distribuir, né, de dividir tudo que eles tinham. Então, tudo que eles possuíam de bens, de comida, de roupa, de dinheiro, eles tinham tudo em comum, a palavra fala, né? Nós lemos aí no versículo 32 e 33, não é isso? Vamos ler aqui de novo, só pra gente confirmar isso, ó. Que entrou depois, capítulo 4 de Atos 32. Da multidão dos que creram, né? Então, dos irmãos, de todos os irmãos que creram em Jesus, uma era a mente e um o coração. Então, eles pensavam simplesmente igual. Eles estavam todos focados no mesmo pensamento. Eles estavam todos focados na mesma mensagem. Eles estavam todos focados no mesmo entendimento. Uma era a mente e uma era o coração. Então, o que eles pensavam todos iguais, e o que eles tinham no coração era todos iguais também. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, quem tinha alguma coisa naquele momento, ele se convertia, ele tinha a ideia de que aquilo não era dele, mas se ele tinha entregue a sua vida para Jesus, isso queria dizer que tudo era de Deus, tudo era de Jesus, tudo era dos irmãos. Porque lembra quando a gente fala que é fácil a gente dizer que Jesus é nosso Salvador, mas ele não é nosso Senhor, né? Quem tem aula aí comigo ouve sempre falar essas coisas, né? É fácil a gente aceitar Jesus e ter Jesus como Salvador das nossas vidas. Que maravilhoso, né? Ele nos salvou. Mas e como Senhor? Você quer Jesus como Senhor na sua vida? E quando a gente fala de senhorio, quando a gente fala que Jesus é nosso Senhor, a gente está dizendo que ele é dono de tudo que é nosso. E era isso que esses irmãos tinham na mente também, né? Então, isso queria dizer que tudo que eles possuíam já não era deles, mas era de Deus, era de Jesus, era da obra, era do que Deus queria fazer através da vida deles. Então, por isso que tudo deles eles tinham tudo em comum, eles tinham esse entendimento, esse sentimento, né? Versículo 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Eles tinham muita manifestação do poder de Deus nesse primeiro momento da igreja, né? No primeiro século, a manifestação do poder de Deus era muito grande. Por quê? Porque o amor que eles tinham pela palavra, uma conversão genuína, um toque muito poderoso do Espírito Santo na vida dessas pessoas que se convertiam, era muito genuíno, né? Era muito intenso. Eles se entregavam realmente a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então eles viam muito o poder de Deus se manifestar.
por causa de tudo isso que acontecia. E aí, versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então havia essa atitude, né? Quem tinha um poder mais aquisitivo maior, né, bens, entendia que os outros irmãos estavam passando alguma necessidade, vendiam então as suas casas, as suas terras, os bens que possuíam, entregavam para os apóstolos, para que os apóstolos, vendo a necessidade de cada um, então distribuísse esse dinheiro de maneira correta. Então olha que legal, né? Não havia ainda uma igreja, um templo para os primeiros cristãos, a não ser as sinagogas, mas eles, nesse primeiro século, eles se reuniam muito mais em casas. Então o dinheiro, essas ofertas eram entregues diretamente aos apóstolos, né? Aos homens que estavam à frente ali da igreja, né? Da responsabilidade de pastorear. Então esse dinheiro, essas ofertas eram entregues direto aos apóstolos. E a palavra está dizendo que eles distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Então eles não tinham o dinheiro simplesmente então só para entregar para as pessoas, mas eles tinham como se fosse um depósito ali com eles, e de acordo com a necessidade dos irmãos, eles iam então amparando cada um dos irmãos. Então não havia necessidade entre eles. Então esse é o princípio de comunidade, né? Esse é o princípio de irmandade, esse é o princípio de fraternidade, de irmandade mesmo, de irmãos, né? Então, é olhar para o meu próximo e ver qual a necessidade dele e, segundo a necessidade do meu irmão, ampará-lo. Isso é um princípio que deveria ser muito forte nos nossos corações, principalmente nós como mulheres, né? Mulher tem muito essa facilidade de olhar para outra e se compadecer, né, da necessidade. E quando eu falo necessidade, queridas, a gente precisa entender o que é a palavra necessidade. Porque eu não necessito de um carro zero, eu não necessito de uma roupa de marca, eu não necessito de um relógio de marca, eu não necessito almoçar todo final de semana no Outback, eu não necessito comer filé mignon no meu almoço e jantar, eu não necessito ter um sapato novo toda semana para ir à igreja. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas eu necessito de comida na minha casa, eu necessito de um teto para morar, eu necessito de uma roupa para me vestir, eu necessito, né, dar o básico para minha família. Isso são necessidades do nosso dia a dia. Então, a igreja, o corpo de Cristo, ele foi feito justamente para dar suporte para os irmãos mais necessitados. E nós que tivermos condições, então, de ajudar, nós temos que ser essas mãos que ofertam para que outras pessoas que tenham outras necessidades também possam estar sendo acudidos. Então, isso é um princípio da igreja primitiva e que deveria ter sido algo muito bem alimentado, né, durante o tempo em que a igreja se movimenta sobre a terra desde a morte de Jesus. Esse deveria ser um princípio muito forte para a igreja, né? Então essa questão da ajuda, de se compadecer uns dos outros. O que Deus gostaria que acontecesse é que nós olhássemos realmente uns para os outros e então fôssemos a ajuda do nosso irmão que está do nosso lado, da pessoa que está mais próxima de nós, porque a gente não pode ajudar muitas vezes uma pessoa que está longe, mas alguém que está do nosso lado, sim, a gente tem essa condição de estar dando esse suporte. Então esse era o início da história aqui. E aí entra justamente no assunto que nós estamos falando, né? E aí fala da oferta que o Barnabé, que na verdade o nome dele era José, né? Não sei se vocês sabiam aí, ou se a gente acaba lendo e passando batido, mas o Barnabé chamava José, aí no versículo 36, né? O companheiro de Paulo, na maioria das suas viagens mais para frente, né? Barnabé vai ser um grande discípulo de Paulo, mas o nome dele era José, ele era levita. O que significa ele ser levita? Ele era da tribo de Levi, então Barnabé, José, era um judeu convertido. Olha que legal, né? Então esse aqui era um judeu, levita,
ele era uma pessoa que cuidava da sinagoga, do tabernáculo, e aqui ele se converteu em algum momento, com alguma pregação aqui dos irmãos, ele se viu convertido a Jesus. E o amor dele foi tão intenso que Barnabé aparece muito mais no livro de Atos do que Pedro, do que Paulo, inclusive. Se vocês derem uma olhada aí depois, o nome Barnabé aparece muito mais no livro de Atos do que o próprio apóstolo Paulo e do que Pedro. É bem interessante isso, para a gente olhar. E Barnabé, então, convertido, a palavra fala que ele faz uma oferta maravilhosa para os irmãos, para a igreja primitiva, né? Então ele diz assim, né? Vamos lá pegar aqui. Versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, o Barnabé possuía uma propriedade, né, um campo, uma terra, e ele vende isso, vendo a necessidade dos irmãos, vendo a necessidade da igreja, ele vende e leva isso. Não sei se vocês leram aí a lição 10, se vocês perceberam que o Max Lucado fala um pouco no início, principalmente da lição, ele fala dessa questão de como as pessoas olham, né, as pessoas que têm esse tipo de atitude dentro da igreja. E muitas vezes uma pessoa ser de mão aberta, de coração aberto, estar sempre pronto a ajudar, ela é sempre bem vista pela maioria, lógico, mas ela atrai a atenção dos invejosos também, né? Então, pessoas que estão ali, que não têm muito esse coração doador, que não entende o que muitas vezes o Espírito Santo ministra na vida do irmão, de entrega, de algo maior, de algo grandioso, às vezes a pessoa não entende isso, né? Tem uma pessoa que tem lá a disposição de vender um carro inteiro e ofertar isso na obra de Deus, e para alguns a pessoa fala assim, mas para que a pessoa está fazendo isso, né? Ela não precisa fazer isso, Deus não precisa de dinheiro, mas realmente Deus não precisa de dinheiro, assim como aqui também Deus não precisava, mas eles faziam isso porque eles sabiam que quem ia precisar era os irmãos, era a expansão do reino de Deus, era realmente ter os irmãos amparados, né, durante esse período da história. Eles queriam que todo mundo tivesse alimento, que todas as pessoas tivessem roupa para vestir, tivesse um teto para dormir, né, tivesse o sustento mínimo. Então, por isso que eles faziam isso. Eu imagino que realmente a situação financeira e econômica de Jerusalém, queridos, era porque Roma estava massacrando, né, o povo ali em Jerusalém com tantos impostos. Então eles estavam sofrendo muito com essa questão da opressão, de serem cobrados demais. Então era por isso que Barnabé teve essa atitude. Mas ele levantou realmente um olhar de um casal que então queria também ser aplaudido, tanto quanto Barnabé talvez foi nesse momento, né? Quais será que são os elogios que apareceram ali no meio do corpo de Cristo, dos irmãos, a respeito de Barnabé? O Max Lucado levanta todas essas questões, amados. Eu não quero muito entrar nessa questão, porque não está escrito na palavra, né? A gente pode ter todas essas suposições, sim, né? De inveja, de várias situações, mas não vem ao caso para nós, né? Eu não sei se isso é interessante a gente ficar pensando muito nisso. Eu quero me ater realmente ao que a palavra de Deus está dizendo, para que a gente possa pensar a respeito disso e justamente tirar exemplo dessa atitude dessa mulher chamada Safira, ok? Então, Barnabé faz essa oferta e em seguida inicia-se então o capítulo 5 falando sobre a história desse casal Ananias e Safira e sobre essa oferta que eles fazem de forma equivocada, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é: alguém aqui, qualquer uma de nós, a gente precisa levar algum tipo de oferta para Deus? A gente tem essa necessidade de ofertar para Deus? Se alguém quiser falar sobre isso, até queria já abrir para que a gente vá começando a bater um papo. Então, eu dei o pano de fundo e agora a gente vai entrar no assunto deles mesmo. Então, o que vocês acham? A gente precisa levar ofertas para Deus? O que vocês acham aí? Quem quiser falar,
quiser abrir, pode falar. Tá bom, pronto. Oi, Aninha. Eu acho assim que a necessidade sim, mas não assim exatamente para Deus, né? Seria como você falou, para a extensão, né, da igreja, né? Para as necessidades. É importante, né? Então, na verdade, o que você está querendo dizer, Ana, é que quando a gente leva uma oferta para a igreja, tem mais a ver com a igreja, o povo em si, as necessidades ali do povo, do que praticamente para Deus, né? Deus não necessita de Mas para a dinheiro. igreja, né? É, Também. entendi. Para as necessidades da igreja também, Legal. principalmente. Quer falar, Soninha? Então, eu também concordo assim. Eu acho que o dízimo é sagrado. É a ordem do Senhor e não tem conversa. Agora, a oferta é o coração voluntário, né? Você vê a necessidade da igreja, dos irmãos, às vezes, desempregado, você quer ajudar a parte, né? Uma oferta que é para Deus, mas você está ofertando para o irmão necessitado que está na obra, né? E até mesmo assim na parte da alimentação, da ajuda na igreja com a alimentação, tudo isso faz. Não é uma oferta em dinheiro, mas é em alimentos também, que é para os irmãos da igreja, né? Aqueles que mais necessitam, até mesmo até fora da igreja, como aconteceu ultimamente, né? Mas eu acredito que é uma obrigação nossa, como membro da igreja, como membro um dos outros, né, de irmãos em Cristo, a gente está cumprindo com a nossa parte, que é fazendo essas doações, essas ofertas especiais, essas necessidades que você sente nos irmãos. Às vezes você não precisa nem comentar na igreja, mas se você perceber alguma coisa, à parte, amém. Eu acredito, sim, que é do Senhor. Amada? Pode falar, Kelly. Eu acho assim, concordo também, mas tem, como que eu vou te explicar que eu entendo? Aquela parte do sacrifício, né? Realmente tem o dízimo que está na Bíblia, né? Que é bíblico. Tem a oferta, que da gente sentir no coração, tem as primícias, né? A da oferta já fala da gente ajudar o próximo, né? E da gente conviver ali. Engloba tanta coisa isso, né? Porque a gente olha assim, porque quando você está dentro da igreja, eu não sei que eu sou uma pessoa coração, né? Você mesmo já sabe. Então, assim, eu olho já com os olhos voltados assim, de ajudar realmente as pessoas que precisam, né? E nessa questão assim de eu vou muito nessa questão do que está na Bíblia, né? O que é voltado para Deus, eu tento fazer o que está ali, eu priorizo ali. Porque como você me chamou muita atenção essa última história de Safira, dessa questão de Deus, né, tirou a vida, né, tanto dele como dela, né? É muito forte isso, né? De você brincar com coisas, com a mentira, de você falar que vai dar tanto e você não, né, mentir ali, achar que para os homens você está mentindo, mas para Deus não, né? Então foi coisas assim que mexeu muito comigo, que a gente tem uma noção, mas quando você se depara com aquilo que está lá na Bíblia, aquilo te toca de um tanto. E eu já assisti alguns vídeos seus no YouTube onde fala de aquilo, né, que você está explicando sobre ofertas, o dízimo e as primícias, então aquilo também me toca muito, entende? Então eu volto muito àquilo que está na Bíblia. Ouvir, ler a palavra e entender o que Deus está querendo nos ensinar sempre é o mais importante, né? Em todos os aspectos. Então isso é fantástico e é o primordial realmente para todos nós, né? Mas a Bíblia ela realmente vai falar muito, principalmente sobre essa questão do socorro ao próximo, né? Então a história da igreja primitiva ela está rodeada de ajuda,
de realmente socorro, né? Então esses irmãos aqui, é claro ali nos primeiros versículos que a gente leu, que eles faziam a venda dessas propriedades, que eles distribuíam então esse dinheiro, não por uma questão simplesmente de ofertas que eles estavam levando para Deus, né? Ainda que também fosse, mas tinha a ver com realmente cada irmão pensar no seu próximo como a si mesmo, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento prioritário na nossa vida, né? Então, se eu não me importo com o meu próximo que está perecendo, que está padecendo, que está tendo necessidades, então eu preciso repensar a minha forma de ser igreja, porque a igreja não é um clube onde a gente vai e tem lá a sua toda aquela liturgia, né, de louvor, palavra, ainda que tudo isso seja também o contexto de igreja, mas o principal de ser igreja é ser corpo de Cristo, é ser membros uns dos outros, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, né? Então tem toda essa questão de realmente olhar para o lado, olhar para o próximo, olhar para a pessoa que está diante de você e então se compadecer dela. Então essa é o centro, né, da questão do dinheiro aí, é realmente a gente entender que existem princípios que a palavra de Deus não vai negociar, que é o que nós falamos aí sobre primícias, sobre dízimos. Não é essa questão aqui, mas está se falando de algo que eu vou dar voluntariamente, que eu vou entender que eu posso entregar, que eu posso fazer a minha parte no reino de Deus, que então isso vai fazer com que eu possa ajudar o meu próximo, ajudar o meu irmão. E é isso que acontece. E aí entra a história desse casal, então, que eles muito provavelmente olham para essa oferta que os grandes aqui estavam fazendo, vendendo propriedades, e eles decidem então fazer essa oferta também com a venda dessa propriedade deles. E a palavra vai falar bem no início aqui, já não fala muita coisa, mas já entra no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1 e 2, olha só o que diz. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Então já fala que eles também, assim como Barnabé, venderam uma propriedade. E no versículo 2, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, na verdade, assim, as perguntas que Pedro vai fazer tanto para Ananias quanto para Safira nos mostra o que essa história, aonde ela foi trágica, né? Aonde ela foi problemática. Porque o problema desse casal, e mais precisamente dessa mulher, que é o que a gente está querendo discutir aqui, é essa questão deles terem enganado, deles terem mentido, deles terem retido parte desse dinheiro, dizendo que a venda foi só por aquele valor.